Pois bem, pessoal, então vamos dar continuidade. Neste vídeo eu vou explicar o exemplo 3, certo? Como que vamos calcular no Colab, na linguagem Python, análise de componentes principais para variáveis contínuas. Então, vamos utilizar o exemplo 3, né, que consiste em espectros de fluorescência de raio-x das 57 amostras, certo? Que estão nas colunas. E nas linhas estão as linhas de emissão, né, do XRF. Então, eu vou fechar e vamos dar continuidade. Eu vou dar um F5 para atualizar. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, né, vamos fazer a conexão do Google Colab com o Drive. Depois que ele já tiver feito a conexão, como mostrou agora, vamos carregar as bibliotecas. As bibliotecas carregadas. Então, vamos partir para o primeiro passo, que é importar o conjunto de dados que serão tratados. Então, vamos aqui na pastinha. Já está montado, né, o nosso Drive. Então, vou em My Drive, vou em Exemplos e vou aqui. Então, o exemplo 3, eu vou copiar o caminho dele e vou colar aqui. Então, esse é o caminho até a nossa planilha. Eu vou dar um play aqui e ele vai mostrar a nossa planilha, certo? Então aqui, então está a nossa planilha. Então nós temos 58 colunas, ou seja, temos 57 amostras de uma coluna para energia e cada linha são 2048 linhas, que representam as linhas de emissão, né, para cada elemento. Então vamos para a segunda parte, o segundo passo, que é selecionar, fazer a seleção dos dados que vamos fazer o cálculo da PCA. Então aqui nós temos uma tabela que faz o quê? Retirar as colunas desnecessárias. No caso desse arquivo, só uma das colunas é desnecessária, né? Que é a coluna que contém a energia. Então o nome dela é AM/energia. Então vou vir aqui. Então tudo que tiver escrito aqui, é o que vai ser eliminado. Então vai ser só uma coluna AM/energia, ok? Então vou minimizar aqui e vou pedir para ele mostrar. Olha, então isso aqui. Então essa aqui é como nós vamos fazer o cálculo. Então nas colunas nós temos as amostras e nas linhas nós temos as variáveis. Bom, como o cálculo ele é feito com as variáveis nas colunas, então nós vamos ter que transpor esses dados. Como que eu faço isso? Né? Então, como a nossa matriz X, que é a matriz principal, como eu havia comentado, então nós vamos transpor ela. Para transpor na linguagem Python, né, principalmente quando utilizamos a biblioteca Pandas, é o ponto com T maiúsculo. Então, como podemos ver, se dermos um play novamente, vai estar agora transpostado. Então, nas linhas vão estar as amostras e nas colunas vão estar as variáveis. Então, nós temos o quê? 57 linhas, que são 57 amostras, e 2048 colunas. Ok? Tem como visualizarmos também, né, esses gráficos. Ok? Vamos visualizarmos esses gráficos. Porém, como esses dados estão transpostos, eles vão estar bem esquisitos. Então, eu vou transpor aqui também, no plot, para termos uma visualização mais adequada desses dados, como vocês podem ver. Então, aqui nós temos 2048 variáveis e o sinal dessas variáveis, certo? Então, vamos para o terceiro passo, que é o pré-tratamento desses dados. Então, nós temos duas opções. A primeira, centrar na média, e a segunda, autoescalar esses dados. Como eu havia comentado no exemplo anterior, para variáveis discretas, nós autoescalamos. Para variáveis contínuas, nós centramos na média. Então, vamos escolher essa primeira opção. Então, vamos rodar o dado aqui. Ok, então ele já mostra aqui a tabela com os dados centrados na média.
E aqui embaixo ele faz o plot desses dados, certo? E como eles são visualizados, né? Então isso aqui é uma característica dos dados centrados na média, ok? Então agora vamos para o próximo. Ó, a segunda opção nós não vamos fazer, porque esse tratamento geralmente é para variáveis discretas, como havia comentado. Então vamos saltar a execução desse passo. E vamos para o quarto passo, que é em si fazer os cálculos das componentes principais. Então, como eu havia comentado, no Colab, né, depois de fazer certos testes de cálculo, ele tem um limite de apenas 50 componentes principais. Então, nós vamos limitar esses cálculos a 50 componentes principais. Então, onde for M aqui, ó, então nós vamos colocar 50, certo? E sempre lembrarmos de aqui, tá vendo? Esse comando aqui, ele vai fazer o cálculo da PCA. Então, como nós não estamos trabalhando mais com uma matriz auto-escalada e sim uma matriz centrada na média, vamos substituir aqui, ó. Então, agora nós estamos usando a variável centrada na média. Vamos dar um play. Ok? Ele já fez o cálculo. Então, ele fez o cálculo das primeiras 50 componentes principais para as nossas 57 amostras. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o plot. Ele sempre faz o plot das duas primeiras componentes principais. Então, é dessa forma que, né, nós temos aqui, ó, os cálculos das componentes principais. Podemos também fazer o mesmo para os loadings, né? Então ele já faz os cálculos e gera uma tabela com os loadings, né? Então são as 50, né, primeiras componentes principais para as 2048 linhas de emissão, ok? Também ele gera o gráfico de loadings também para as duas primeiras, como vocês podem ver. São muitas variáveis, então ele vai dar um gráfico de loadings dessa maneira. Podemos também ver tanto a tabela quanto o gráfico da variância explicada. Então, na primeira parte do gráfico, a primeira parte do código ele vai mostrar uma tabela com a variância explicada para cada componente principal. Então, como podemos ver, ó, só as duas primeiras componentes principais explicam bastante. A primeira componente principal explica 73,22%, a segunda 15,20%. A terceira poderíamos incluir também, né, que calcula 7,24%, mas vamos trabalhar apenas com as duas primeiras componentes principais neste vídeo. Então ele também gera o gráfico, né, como assim no exemplo anterior. A gente vai clicar em play, ele gera o gráfico, né? Podemos ver aqui, ó, o cotovelo aqui, ó, próximo ali entre a PC3 e a PC4, né, que é a componente principal 3 e a componente principal 4. E por último, é como vamos importar esses dados para o Excel, que é o mais importante, né? A gente pegar aqueles dados e criar gráfico com outros softwares ou usar o próprio Excel para separar essas variáveis. No próprio Colab também dá para você fazer isso, certo? Mas seria necessário aprofundar um pouco nos comandos para separar cada uma das amostras, certo? Então, voltando agora na parte de importar os dados, então o caminho vai ser o mesmo, certo? E o nome eu vou alterar, vou colocar aqui XRF, ok? Então, e vou dar Por que eu coloquei XRF? Eu alterei o nome do nosso arquivo, agora ele vai aparecer PCA XRF. E o caminho é o mesmo, então ele está no Drive, My Drive, ele está na pasta exemplos, tá vendo? Então, aqui ele ainda consta que é a PCA que eu fiz com os dados discretos. Eu alterei aqui para não sobrepor, ok? Então, eu vou executar. E daqui a alguns segundos ele vai, né, gerar essa planilha XLSX, que é do Excel, e vai upar aqui. Então vamos esperar um pouco. Opa, já apareceu. Então vou abrir ela de maneira online no meu próprio Google Drive. Lembrando que vocês podem fazer o download normalmente, como qualquer outro arquivo que
que você upa no Google Drive. Então vamos lá. Então aqui está os dados originais, certo? Então nós temos as amostras nas colunas e nas linhas, as linhas de emissão ou de energia. Então nós vamos ter os scores, né, das 57 amostras e as 50 primeiros componentes principais, os loadings, certo? Das 50 componentes principais para as 2.048 linhas de emissão e a variância explicada de cada uma delas. Então vocês podem vir fazer o download, né, dessas em qualquer formato que vocês quiserem, PDF, para página web, CXV e assim por diante. Portanto, aqui eu finalizo nesse vídeo com a etapa de Python em nuvem, usando o Colab. E os próximos vídeos vão ser feitos com o software Visual Studio Code. Então eu espero vocês no próximo vídeo.